Muito bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de irrigação. E nessa semana eu acho, né, que nós vamos encerrar, porque nós já estamos na quarta semana, né, e o período, né, da disciplina é apenas 5 semanas e eu tenho que deixar um espaço também para fazer a recuperação, que se alguém ficar, vai depender da segunda nota aí, porque essa parte que eu vou dar para vocês, talvez, né, talvez ela vai exigir um pouquinho mais de raciocínio de vocês, tá? Por natureza, que é um assunto, de todos os assuntos de irrigação, esse é o que eu mais gosto, que é o cálculo da lâmina de água, né? O que é isso? É você usar uma metodologia que vai permitir você calcular, estimar, né, a quantidade de água que a planta está precisando, tá certo? A quantidade de água que a planta está precisando. Então, já vou avisando a vocês, pessoal, que, esse assunto é um assunto que, se você for procurar, tem muita coisa mesmo. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, algumas metodologias. Eu acho que eu coloquei 3 metodologias de cálculo de lâmina de água. E se eu não estiver enganado aqui, pessoal, a quarta é o uso de um software. Então, quando eu estiver dando essa aula sobre o uso de um software, que é o Cevap, eu acho ele bacaninha, atende aqui as minhas necessidades de ensinar alguma coisa para vocês nesse sentido, né, de cálculo de lâmina d'água. Apesar dele não ser o melhor, mas pelo menos ele está gratuito, né? Você consegue baixar da Cevap é SEVAP. Você consegue baixar no Google, você encontra facilzinho, que é um programinha desenvolvido pela Universidade Federal de Campina Grande, tá? Depois eu mostro. E quando eu estiver dando apresentando, né, o uso desse programinha, eu não vou cobrar, tá, pessoal? Eu não vou cobrar o uso dele. Eu acho que não tem como eu fazer isso. Vocês não têm, embora pudesse baixar, mas exigiria um treinamentozinho, eu acho que até um pouco mais específico sobre o uso desse programa, né? A gente precisaria ter um treinamento síncrono, né? Eu explicando a vocês, né, como é que se usa. Mas tudo bem, aí vocês não se preocupem que quando entrar nessa parte do software, eu gostaria que vocês assistissem apenas com o objetivo de que o objetivo de eu proporcionar essa gravação de vídeo sobre esse software é para despertar em você o interesse de que, olha, você pode até não aprender nada, não é aprender nada, que alguma coisa você aprende, você pode até não saber fazer esses cálculos, né, com segurança, mas existem softwares que ajudam você a realizar esses cálculos de lâmina d'água. Você só precisa saber o conceito dos termos que o programa vai exigir de você, que ele vai pedir, né, as informações, e saber onde buscar essas informações, porque o cálculo quem faz é o programa, tá certo? Mas nesse momento nós vamos ver algumas metodologias, eu acho que são 3 metodologias de cálculo de lâmina d'água e também de volume d'água para sistema de irrigação por gotejamento, e também tem um que eu vou falar que é sobre microaspersão. De todas as leituras e estudos que eu fiz nessa área, não que eu seja pesquisador, tá, pessoal? Não sou pesquisador na área de irrigação, sou apenas um professor de ensino básico técnico tecnológico. Não tenho currículo nessa área não, tá? Mas eu gosto muito de estudar, de pesquisar, fazer leitura, né? E buscar, baixar livros e circulares técnicos da Embrapa, que é um conselho que eu dou para vocês, que vocês podem aprender muita coisa sobre na área técnica, né? A agropecuária, com leitura de circulares técnicas ou comunicado técnico da Embrapa, né? Que eu gosto muito, eu acho muito didático, né? Então vamos ver algumas metodologias que vai permitir você saber fazer cálculo de lâmina d'água. Uma eu já até dei durante as aulas, né? Lembra que o cálculo da evapotranspiração permite você estimar a quantidade de água que você poderia aplicar num canteiro, né, de hortaliça qualquer. Se eu calculo a evapotranspiração e dá 4 milímetros, né, por dia, e o meu canteiro tem 10 metros quadrados, né, vamos supor 1 metro de largura por 10 de comprimento, eu posso pegar esse 4 milímetros por dia e multiplicar por 10 metros quadrados. Evapotranspiração vezes área, tá? E aí você vai ter 40. Então a sua conclusão é que você pode aplicar 40 litros por canteiro por dia, né? Mas só o cálculo, eu calculei, deu 40 litros por canteiro por dia. Você vai ter que decidir agora se você vai parcelar, né? Ou não, né? Você pode aplicar esses 40 dias, 20 litros de manhã e 20 litros à tarde, né? Então é uma maneira fácil, né, de você saber
estimar o volume de água que você deve aplicar na sua cultura, né? É uma metodologia, não só tem ela, tem outras também, como também não só tem essas que eu vou dar para vocês, tem várias. Não vou dar com o uso de tensiômetro, né? A gente vai ver apenas com cálculo de evapotranspiração e um método que é de determinação, né, que envolve a determinação da umidade crítica. Tá? Lembra de umidade crítica? A gente vai voltar a falar sobre esse tema aí. Tá bom? Pessoal, como conceito, né, de lâmina d'água, o que eu posso dizer para vocês é que representa, claro que não só esse conceito, representa a quantidade de água, né? E essa quantidade de água pode ser expressa em milímetros, tá, pessoal? Ou pode ser expressa em litros, tá bom? Litros ou milímetro. Então, é a quantidade de água. Eu estou conceituando aqui lâmina, tá? Lâmina de água, né? Que se deve aplicar às culturas. Então, é um conceito bastante simples, bastante bacana. O que eu acho bacana desse tema é que você usa uma metodologia para fazer essa estimativa. Aí eu estou usando o termo estimativa, pessoal, porque é o seguinte, nessa área aqui, quando você está estudando uma metodologia, passa a estudar outra e depois estuda outra, uma das conclusões que você pode chegar, que eu cheguei também, né, é que cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Eu não tenho condição, como professor de irrigação, de dizer qual é a melhor, né? Eu deixo essa responsabilidade para o profissional. O que eu posso dizer para vocês, no máximo, é aconselhar e dizer por que eu estou aconselhando essa daqui, tá bom? Essa determinada metodologia, tá? E a gente chama de estimativa porque a planta não fala, né? A planta não fala. Você perguntar quantos litros de água ela está precisando, ela não vai lhe dizer. Então você tem que estimar através de medições, né? Medições de parâmetros climatológicos, como por exemplo temperatura máxima, lembra? O método de Hargreaves-Samani, né? A radiação extraterrestre, temperatura mínima, temperatura média, né? E tem outras metodologias de cálculo que envolvem a determinação de umidade relativa do ar, né? Velocidade do vento, né? Que eu não vou comentar nessa apresentação aqui sobre esses métodos. Eu escolhi 3 métodos que eu acho bacana e acho mais fáceis de você entender, tá certo? Ó, podendo essa lâmina d'água, ela pode ser determinada de diversas maneiras. Aí, como exemplo aqui, que é o que eu vou abordar, né? Você pode estimar a quantidade de água quando você determina a evapotranspiração da cultura, não é evapotranspiração de referência, tá? É da cultura. A umidade crítica, nós vamos ver essa metodologia da umidade crítica. O que eu acho chato, é só chato, tá, pessoal? Na determinação dessa questão de umidade crítica, não é nem o cálculo em si, é a amostragem, né? Que dependendo da forma como você for fazer essa amostragem, pode lhe induzir a erros, tá bom? Então, professor, eu gostaria de praticar, eu gostaria de aplicar esse método da determinação da umidade crítica para a irrigação aqui da minha empresa, da minha cultura e tal, né? Então você tem que saber amostrar bem essa umidade crítica. E essa amostragem do solo para determinação da umidade atual, porque você precisa determinar a umidade atual, ela tem que ser feita na região que está sendo molhada, tá, pessoal? Então, se for uma irrigação mais localizada, você não pode fazer amostragem de solo na entrelinha, né? Na entrelinha não está pegando água, né? Não está chegando água, você não pode fazer amostragem lá, tá certo? Não tem lógica nisso, tá bom? Então tem que fazer uma boa amostragem, né, do solo para você determinar a umidade atual e com base no valor da umidade crítica, você decidir se está na hora de irrigar ou não. A gente vai fazer um cálculozinho aí, tá? Eu posso determinar o volume, né, também de água, né, em litros por canteiro, ou litros por planta. Esse litros por canteiro eu já dei para você, lembra? Acabei de falar, né? Pega a evapotranspiração da cultura e multiplica pela área. É uma metodologia simples, é uma alternativa. Eu não estou dizendo que é a melhor não, mas eu acho que não tem mais fácil do que essa não, tá certo? Ou eu posso determinar também litros por planta. Aí eu vou mostrar uma metodologia para fruteiras, tá? Irrigada por microaspersão, que vai permitir você, né, fazer cálculos de irrigação para fruteiras, né? Para você estimar, por exemplo, estou irrigando acerola. Eu acho que o exemplo que eu vou dar para vocês é com acerola. Um microaspersor por planta. Aí você diz, professor, qual a quantidade de água que eu vou colocar? Né? Meu vizinho está colocando 1h30. Então, esse 1h30 é tempo, não é volume, não é lâmina. Né? Então, você tem que saber calcular o volume de água que você vai aplicar. E depois é que você calcula o tempo. Né? Ok? Muito bem. A determinação da quantidade de água, né? Ou seja, da lâmina em milímetro, ou do volume em litros por canteiro ou litros por planta, é fonte inesgotável de estudo. E se mal feita pode causar prejuízo. Fonte inesgotável porque você
se você for pesquisar, tem muitas metodologias, algumas mais complicadas, outras mais simples, que é mais fácil de se aplicar, né? Que exige menos parâmetros, né? Menos coisas para você determinar para chegar no resultado que você quer, que é o volume de água e depois o tempo, né? Então, por exemplo, se não for bem, se for mal feita, vai trazer prejuízo. No caso da acerola, se você aplica água demais, você tem uma redução no tamanho dos frutos, né? Essa informação aqui é importante. Então, você não pode aplicar água demais na acerola, né? No melão, olha só, isso aqui eu convivi com melão durante uns 2 ou 3 anos e na área de pós-colheita, mas fazendo acompanhamento também, né, da produção. Então eu posso dizer para vocês que em época chuvosa, em época que chove bastante, né, que você está cultivando melão, que chove bastante, você tem uma dificuldade do fruto, né, alcançar um Brix mínimo, né, de qualidade. Brix uma medição que a gente faz, eu mostro isso para meus alunos nas aulas práticas, você saber o que é o Brix, saber como é que determina. É uma estimativa, na verdade, do teor de açúcar, né, do melão, tá? Então, quando você tem água demais, o que acontece? O fruto ele tem uma dificuldade de alcançar um Brix mínimo, um teor de açúcar mínimo, né, que vai permitir ele ser considerado um fruto de qualidade, tá certo? Então, tem que saber irrigar. Eu vou mostrar um cálculo para irrigação por gotejamento, né? Inclusive com o uso do Cevap também. É bem bacana, é bem bacana. Quando você usa o Cevap, a coisa fica muito fácil, fica até sem graça, porque o cálculo é feito rapidamente, você só carrega o programa com as informações e o cálculo o programa dá. Mas você tem que saber interpretar, né? As informações que você está colocando, elas têm que ser bem medidas e você tem que saber o que é que você está fazendo, tá bom? Na laranja, né, quando falta água na laranja, ó, queda de flores. Então, assim, irrigação, né, lembrando do conceito de irrigação que eu dei no início, não é só você chegar e molhar a cultura, né? Você tem que aplicar água, mas tem que saber por que você está aplicando aquele volume de água, aquela lâmina de água. Tem que ser calculado, tá bom? Então, há diversas metodologias para se determinar a lâmina de irrigação adequada. Eu vou mostrar alguns aqui, não vou dizer que são as mais precisas, as melhores, não. São essas que eu tenho que encontrar uma metodologia para vocês que não seja muito complicada de se entender, porque também não adianta se eu for explicar uma metodologia mais complicada, e que seja fácil de você aplicar. E a partir daí você pode, como profissional, estudar outras, em busca de outras. Não, eu queria testar essa daqui, eu vou estudar, por exemplo, vamos ver aqui, método de determinação de evapotranspiração. Pessoal, o de Penman-Montite, se você for determinar manualmente, Penman-Montite, que ele é considerado mais preciso, pessoal, não dá. Não dá. Então, assim, olha, eu nem só comento o nome, digo que é mais preciso e que se você for usar digamos assim, fazer um estudo e criar uma nova metodologia de determinação da evapotranspiração, você tem que comparar com a Penman-Montite, né, para ver se está chegando próxima dele ou igual, né? Mas o Penman-Montite não tem como fazer aquele cálculo manual, é umas fórmulas enormes, é muita coisa, tá certo? Então você usa, no caso, eu posso até mostrar para vocês quando estiver falando do Cevap, você usa um software, aí o software faz o cálculo, tá bom? Carrega com as informações e o software faz o cálculo, beleza? Então vamos ver, eu acho que a gente vai começar agora na primeira, e como é que eu aconselho a você estudar esses vídeos, né, e se preparar para a próxima prova, tá? Eu aconselho que, eu vou dar esse conselho, é claro que você pode ler a apostilinha, mas na apostila eu não sei se eu estou abordando todas essas três não, eu acho até que não, tá pessoal? Então, o que eu posso dizer para vocês, como professor, dar esse conselho para você se sentir seguro, estude, por exemplo, você pode até estudar só por esses vídeos, agora estude com um caderno na mão e com caneta, para você ir anotando um exemplo, cálculo. Por exemplo, nós temos um exemplo aqui, escreva esse exemplo e faça esse cálculo, tá bom? E faça esse cálculo. Aí depois você pode até fazer um outro exemplo, mudando, né, aqui os valores. Aí eu botei capacidade de campo 14%, cara, faça o cálculo com 15, faça com 16, faça com 20, aumente esse aqui, o ponto de murcha. Isso aqui é um cálculo que eu fiz para um solo real, né, de um produtor de batata, que uma vez me chamou, né, veio para se consultar para ver se estava aplicando o volume de água tal, adequado, e estava. Agora eu só pude dizer para ele que ele estava depois que eu fiz uma série de cálculos e pedi a ele algumas informações, pedi vazão das pessoas, espaçamento, análise física do solo, né? O técnico, como um médico, você não vá dar opinião na irrigação sem você saber medir alguma coisa, né? Só pegar informações e fazer certos cálculos, tá bom? Isso é um solo bastante arenoso isso aqui. O método 1, pessoal, que eu estou dando para vocês, tá?
esse método aqui, teoricamente, talvez ele seja até o mais preciso, porque ele envolve análise de umidade do solo, pessoal. Então eu posso até assim dizer para vocês, não com 100% de certeza, né? Porque eu sou um mero professor, mas esse método aqui talvez seja o mais preciso, digamos assim, porque vai envolver análise de água, de umidade de água do solo, vai envolver uma amostragem, né? E esse método aqui, pessoal, se você for usar, por exemplo, ele com uma estufa, né? Como nas aulas eu disse que poderia se usar uma estufa, e geralmente o pessoal faz, você vai ter um atraso, tá, no resultado que você quer na determinação da umidade do solo, para você poder decidir se vai irrigar ou não, de 24 horas, porque a metodologia com o uso da estufa você tem que deixar o solo lá por 24 horas. Se você tiver um micro-ondas, aí nas aulas práticas, né, de irrigação, a gente vai para o laboratório para aprender a determinar a umidade de solo, eu uso um micro-ondas. Então eu tenho esse resultado aí da umidade em minutos. Ao invés de 24 horas, eu tenho em minutos. Ele me bota aí 30 minutos que eu consigo um resultado com micro-ondas. Então eu levo o micro-ondas para o laboratório, a gente faz a amostragem de solo, faz a determinação da umidade e faz os cálculos que a gente precisa fazer. Ali tudinho, tá certo? Então, hoje, como se tem micro-ondas, você não precisa mais de uma estufa para fazer essa determinação de umidade, porque o micro-ondas seca, né, o solo mais rápido. Você só precisa saber para aqueles tem que colocar os minutos de modo que você perceba que o peso, né, da amostra ele está estabilizando, né? Você dá 3 minutos, depois você pesa o solo, anota, depois você dá mais 3 minutos, digamos, aí você vai perceber que o solo está secando e o peso está quase que estabilizando. Quando estabilizar ali, você parou, né? Você faz seu cálculo de umidade, tá certo? Então vai envolver análise física do solo, vai envolver, você tem que pegar uma amostra de solo e mandar para o laboratório e tem que determinar, pelo menos, capacidade de campo, tá certo? Tem que determinar o ponto de murcha, o laboratório e a densidade global. Tá? Essa profundidade é a profundidade que você quer que a água penetre, né? Ou que a gente chama, né, nos livros de irrigação também, né, a profundidade do sistema radicular, né? Porque essa profundidade que você quer que a água penetre, ela depende do sistema radicular da planta, né? Se ele tiver raso, por exemplo, a 10 centímetros, você não precisa botar água a 30, bota a 15, bota a 20 no máximo aí, para dar uma segurança, né? Tá certo? Então, envolve análise física. Essa análise física de solo você só precisa fazer uma vez, né, pessoal? Precisa fazer uma vez. E se quiser, por exemplo, uma vez por ano, né, você pode fazer uma análise física do solo. É claro que esses valores de capacidade de campo, ponto de murcha e densidade, eles vão modificar, porque o solo ele é muito assim irregular, ele é muito heterogêneo, né? Ele é heterogêneo, tá? Então, né, aqui deu 14, aqui deu 3%, aqui deu 1,17 gramas por centímetro cúbico, a densidade global, né? Mas não quer dizer que se eu pegar uma outra amostra do mesmo solo, vai dar esses valores aí. Mas vai chegar perto, vai chegar em torno de 14, pode ser 15, pode ser 16, aqui pode ser um 4, um 4,5, pode ser um 5, pode ser um 5, né? Também, tá certo? Então você tem que entender bem isso aí. Então, sinceramente, eu recomendo no máximo uma amostragem de solo, né, por ano, para que você acompanhe, né, e faça seus cálculos, tá certo? A determinação o cálculo, sim, tá aqui, ó, vai envolver análise física do solo e determinação regular de umidade, ou seja, todo dia você vai ter que fazer, todo dia, ou quando você vai começar uma medição dessa natureza, você pode começar medindo todo dia, mas depois você não, eu não preciso medir todo dia aqui eu vou medir a cada 2 dias ou a cada 3 dias, porque eu sei que com 2 e 3 dias eu já tenho ali a umidade crítica, né, que é digamos assim, é o turno de rega, né? 2, 3 dias que chega aquele momento de eu irrigar, né? Então você pode começar com um dia, depois você pode chegar à conclusão, não, eu vou fazer a amostragem a cada 3 dias, porque quando eu faço com de um em um dia, de 2 em 2, eu sempre tenho que fazer de terceira, né, para poder, né? Claro que isso vai depender também da variação de temperatura, do clima, né, da evapotranspiração, né, que vai secar mais rápido ou menos rápido o solo, tá? Então, o que esse método se baseia na determinação dessa umidade crítica. Pessoal, ó, capacidade de campo é uma umidade, ponto de murcha também é uma umidade de solo. E essa umidade crítica é uma umidade de solo. Ela vai sinalizar o momento da irrigação. É através desse valor da umidade crítica que você vai usar, né? E essa umidade crítica, ela não é sempre calculada. Você calcula uma única vez e o que você vai calcular todos os dias, ou a cada 2 dias, ou a cada 3 dias, é a umidade do solo, a umidade atual. A gente chama de umidade atual, não é a umidade crítica. A umidade crítica é um ponto fixo, tá? Um ponto fixo.
O que você precisa calcular é a umidade atual do solo, a umidade do solo, tá bom? Agora, o que é essa umidade crítica? Eu vou repetir aqui rapidinho aqui para vocês, ó. A capacidade de campo é uma umidade, o ponto de murcho é a umidade. Capacidade de campo é a umidade máxima que seu solo deve alcançar quando você estiver irrigando, então é o limite máximo, tá? O ponto de murcha é aquela umidade que seu solo nunca deve alcançar, porque aí seu solo já vai estar muito seco e a cultura sentindo estresse hídrico, tá? Então, ponto de murcha, você nunca deve deixar seu solo se aproximar desse ponto de murcha. E a umidade crítica, pessoal, é uma umidade que você determina que fica abaixo da capacidade de campo e acima do ponto de murcha. Umidade crítica aqui, ó, tá certo? Essa umidade crítica, ela pode ser calculada? Pode, ela pode ser calculada e depende da análise do solo. Tá certo? Nós vamos calcular essa umidade crítica. Então, digamos, vamos só chutar aqui valores. Ó, capacidade de campo aqui é 14% e o ponto de murcha é 3%. Sempre que eu for colocar água, eu não vou colocar água para deixar a minha umidade acima de 14%. Tá certo? E nem vou deixar meu solo, né, secar para chegar a 3%, que é o ponto de murcha. 3% aqui, ó, tá? Agora, 3 e 14, limite mínimo, limite máximo aqui, ó. E vamos supor que a umidade crítica, a gente fez o cálculo, vamos já fazer com esse exemplo aqui. A umidade crítica deu 10%. Então, qual é a minha interpretação? Ou seja, o que eu faço com essa umidade crítica? O que ele quer dizer, 10%? Isso significa dizer, pessoal, que sempre que seu solo tiver com a umidade de 10%, você deve irrigar. E veja que 10% está, cadê o cursor? Aqui, ó, está abaixo da capacidade de campo e está acima do ponto de murcha. Tem que estar entre, né, esses dois intervalos. Então, 10%, quando a umidade do meu solo estiver com 10%, aí eu vou e irrigo. Calculo a lâmina que eu preciso aplicar e irrigo. Tá bom? Então, nós vamos resolver isso aqui através de um exemplo. Eu quero que você copie esse exemplo para o vídeo, copie esse exemplo, depois você vai copiar tudo que a gente fez, todos os cálculos. Deixa eu ver se eu deixei espaço para o cálculo, pessoal. Deixei escrito aqui. A gente vai já lá. Outra coisa, esse método aqui, eu aconselho, né, nesse momento eu aconselho você a usar ele para aspersão convencional. É um método que vai permitir você, por exemplo, se você quiser utilizar ele para aspersão, tá? Para gotejamento eu precisaria fazer uns cálculos aí para ver se ele se adapta para gotejamento. Eu não vou recomendar nesse momento e também não estou dizendo que ele não sirva. Não vou correr esse risco também de dizer que esse método aqui para gotejamento não serve. Eu não vou fazer isso. Eu até acho que serve. Mas o que eu posso dizer para vocês, você está usando um sistema de irrigação por aspersão, você está irrigando batata doce, está irrigando feijão ou capim e você quer fazer irrigação utilizando esse método da umidade crítica, pode fazer. Se for aspersão convencional, porque é um método que molha 100% ali da área, né, do solo. E aí você vai fazendo uma boa amostragem, levando para o laboratório, né, usando o micro-ondas você consegue determinar rapidinho essa umidade e fazer os cálculos, tá bom? Então deixa eu ler aqui esse exemplo, para... Eu não sei se vocês entendem aqui essa figura, eu não expliquei muito, mas eu imagino que vocês entendem. Aqui é como se fosse o solo, tá, pessoal? Essa água entre o ponto de murcha e a capacidade de campo é água que a planta pode retirar, né, para produzir bem, para se desenvolver bem. Abaixo do ponto de murcha pode ter água, mas a planta não retira, porque o solo está muito seco, né? Então a planta não retira. Ainda tem água? Tem, né? Mas a planta não consegue retirar. Acima do ponto de murcha é quando você irriga e o solo fica empoçado, né? Então aquela água que está empoçada ali, que você está vendo, uma poça de água, a planta não vai utilizar aquela água vai evaporar, é desperdício, tá bom? Então por isso que a umidade crítica é entre a capacidade máxima, né, de umidade, que é a capacidade de campo, e a mínima, que é o ponto de murcha. Vai ficar dentro desse intervalo aí. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos anotar, escrever esse exemplo no caderninho de vocês, depois você vai acompanhar comigo os cálculos e fazendo, parando o vídeo e fazendo os cálculos necessários. Então vamos como exemplo aqui, ó. Considerando que esse desejo é determinar o momento, né, eu quero saber, está na hora de irrigar? Vou irrigar, bem como a lâmina de irrigação, lâmina, tá? Quantidade de água para a cultura de feijão, tá? E vamos considerar que esse feijão seja irrigado aqui por aspersão convencional, tá? Você já sabe, né? Matéria dos primeiros vídeos, da primeira semana, aspersão convencional que o danado é. Realizou-se uma amostragem de solo, né? Do solo, que foi enviada ao laboratório, dando como resultado esses aqui, ó. Capacidade de campo é 14%, ponto de murcha é 3%, né? E a densidade global 1,17. Isso aqui, pessoal, a gente não tem a obrigação de saber fazer isso. Quem tem que saber fazer é o laboratório. Mas a gente tem que saber o que significa. Eu já mostrei para vocês, né? O que é capacidade de campo, o que é o ponto de murcha, o que é densidade de solo. Ou a densidade global, ou densidade aparente. Tá bom? E Z, 30 centímetros. Esse Z, digamos que o sistema radicular do feijão está nessa faixa aí de uns 30 centímetros. Então a gente vai calcular essa lâmina de água de modo que ela possa penetrar aí os 30 centímetros aí, não mais que isso.
Aí eu estou pedindo aqui, calcular a umidade crítica. Vamos calcular essa umidade crítica. E a ET0, eu preciso da ET0 também. Eu preciso da ET0, da ET0 não, da ETC. Então aqui tá ET0, pessoal, mas considere ETC. Lembra que eu falei para você, a ET0 só serve para mim calcular ETC. Então vamos considerar isso aqui como sendo ETC. Me perdão aí pelo zero aqui, mas não é. Porque a gente não faz cálculo de lâmina com o uso de ETC, a gente faz com o uso de ET0. Tá bom? Você vai ver onde é que eu aplico esse ET0. Então eu preciso calcular a umidade crítica. Esse cálculo só faz uma vez, né? Depois você pode, claro, se você modifica, eu estou fazendo um cálculo, esse cálculo aqui é para uma planta já adulta, tá? Com um sistemático lá em torno de 30 centímetros. Você me perguntar, professor, vamos supor que o meu solo seja esse, eu posso fazer o cálculo sempre para 30? Não, porque primeira semana, né, tá a plantinha pequenininha, você vai colocar água para 30 centímetros? Não, cara. Coloca água aí para 15, coloque água para 10, né? Dá uma economia nesse sentido aí, mas para 30 eu acho muito, você vai desperdiçar água, né? Tá certo? E energia também, né? Então, vamos fazer para uma planta já adulta com 30 centímetros aí de profundidade aí de sistema radicular, tá certo? E esse valor de 5,9 milímetros por dia é ETC, então você precisa saber calcular ET0 e posteriormente a ETC, né? Você tem que saber fazer isso. A gente usa muito em cálculos, né? De volume de água. Então vamos lá, vamos partir pro... Ó, eu não sei se eu vou ajudar vocês, mas é a minha intenção, tá? A minha intenção é ajudar vocês. Então eu botei numa sequência de cálculo. Envolveu o cálculo de umidade crítica, você pode seguir essa sequência que você vai conseguir encontrar os resultados que você precisa, tá certo? Então assim, mas não significa que você, se for resolver, possa sempre usar essa sequência. Eu botei essa sequência para ajudar, né? Para você saber exatamente a sequência de coisas que você tem que calcular. Então, como passo número 1 aqui, deixa eu tirar meu gatinho aqui, ele está atrapalhando. Vá para lá, rapaz. Como o primeiro passo, né, cálculo da CTA. Lembra a capacidade total de armazenamento? Nós vamos estimar a quantidade de água que pode ser armazenada no meu solo, tá? Até entre a capacidade de campo e o ponto de murcha, a uma profundidade de 30 centímetros. Isso é um entendimento que eu tenho que ter de CTA, capacidade total de armazenamento. Não é só você citar o que significa a sigla, não. Você tem que saber explicar. Então, se alguém perguntar a você, deixa eu botar logo aqui para a caneta, pessoal. Se alguém perguntar para você, eu não gosto quando fica essa tela preta, que às vezes ele dá uma travada. Mas não deu não, ainda bem. Ficou branquinho. Pronto. Pessoal, quando alguém perguntar, mas o que é essa capacidade total de armazenamento? Não é para você citar a sigla. Você vai dizer, não, é a quantidade de água, é a lâmina de água, em milímetros, que meu solo consegue armazenar entre a capacidade de campo e o ponto de murcha, tá? A uma certa profundidade, que depende do sistema radicular. Esse é o conceito. Volta o vídeo e anota esse conceito aí de CTA. Um conceito mais... É um conceito bacana, um conceito mais para você falar, né? Você não vai encontrar esse conceito exatamente do jeito que eu estou falando aqui em livros não, tá bom? Então como é que eu calculo a CTA? Vamos calcular essa CTA. A CTA, vocês devem saber da formulazinha, né? Ó, C, aí vamos para as letras feias, aí vocês me perdoam. CTA. A fórmula é capacidade de campo, que nós sabemos que é 14, né? Eu vou botar aqui 14% com a unidade, mas nem precisa. Capacidade de campo menos o ponto de murcha. O ponto de murcha é 3%. Tá? 3%. Dividido, deixa eu botar aqui, dividido por 10. Esse 10 é da fórmula, tá, pessoal? Aqui, ó, vezes o que? A densidade global, que é 1,17. No exemplo que eu dei. Se não se lembra, volta lá. 1,17 gramas por centímetro cúbico. Eu estou botando aqui a unidade, mas nem precisa, tá certo? Vezes o que? A profundidade do sistema radicular, ou a profundidade que você quer que sua água penetre. Você vai calcular essa lâmina para ela penetrar 30 milímetros, 30 centímetros só. Então você joga 30 aqui, ó. Não é metro, aqui tem que ser 30 centímetros, tá certo? Então, essa CTA, que é a água, né, armazenada entre a capacidade de campo e o ponto de murcha a uma certa profundidade, vai dar aqui valor. Então você usa aí sua calculadora científica da forma que você sabe. Eu vou usar a minha, tá certo? E vou anotar o valorzinho aí. 14 menos 3... Deixa eu ver se é 3.3 ou é 3, pessoal. Deixa eu voltar lá. É 3, é 14,3. Tá certo. Então 14 menos 3 vai dar 11. Eu vou dividir por 10.
depois eu multiplico por 1,17 e depois multiplico por 30. Aí vai dar no total 38,6, tá? Deu 1,61, mas vamos colocar uma casa decimal aqui. Não há necessidade de você usar duas não, nesses cálculos de lambda, tá pessoal? Então aqui, ó, 38, esse 8 ficou horrível, pessoal, sinceramente. Deixa eu dar uma borracha. Deixa eu dar uma melhorada nesse 8 aqui. O 8 é horrível. 38,6 milímetros, tá certo? Então nós calculamos a CTA. E essa CTA, né, ela representa a lâmina armazenada entre a capacidade de campo e o ponto de emulsion a uma certa profundidade. Tá? O que significa dizer, pessoal, que se eu for irrigar o meu feijão, né, ele estando com essa digamos, profundidade em torno de 30 centímetros, eu vou aplicar essa lâmina de 30 e as próximas é que eu vou, tá, calculando a umidade crítica. Então não é assim, você vai chegar agora lá numa área qualquer que está cultivada com feijão. Professor, eu chegando lá, eu já vou medir a umidade crítica. Olha, você pode até medir a umidade crítica, calcular, medir não, você vai calcular a umidade crítica com base na análise física do solo. Mas a lâmina que você vai aplicar, você não vai determinar hoje. Você vai, por exemplo, você vai determinar a capacidade total, né, de armazenamento e vai aplicar essa lâmina aí, a primeira irrigação, né? As outras você vai medindo, né, a umidade diariamente. Quando chegar na umidade crítica você irriga, aí você calcula a lâmina que você vai aplicar. Mas a primeira tem que ser essa, tá bom? A primeira tem que ser essa, 38,6 milímetros, tá? É como se você, ó, eu vou primeiro encher meu solo, depois eu vou deixar ele secando e vou administrando a irrigação, né? Quando ele secar, que chegar na umidade crítica, eu vou irrigar de novo, tá bom? Então a primeira irrigação é essa daqui. Deixa eu só dar uma circulada. Pronto. Agora eu vou calcular a CRA, né? A CRA. Pessoal, o que é CRA? Capacidade real de armazenamento, tá? Mas o que é que significa? Ó, você vai calcular desses 38,6 milímetros que você irrigou o seu solo. Você vai primeiro aplicar essa irrigação aqui, 38,6 milímetros de água. Você irriga, ligou lá 2 horas e meia o seu sistema de irrigação. Aplicou 38,6, aplicou. Desses 38,6, quanto você vai ter que deixar irrigar, né? Você vai ter que deixar irrigar, desculpa, secar ou evapotranspirar, né? É o termo técnico, né? Mas vamos usar o termo mais bruto mesmo, secar o solo. Desses 38, você vai deixar secar quantos milímetros aqui para você poder irrigar novamente? Então vai ser essa CRA que você vai calcular. Essa CRA, ela vai ser menor ou igual, no máximo igual a esse valor aqui. Então, para a gente encontrar a CRA, eu vou botar a formulazinha aqui, ó. Deixa eu botar a formulazinha aqui, ó. CRA, tá? CRA. Ela é a CTA, tá certo? Multiplicado por um fator de disponibilidade que eu estou chamando aqui de F, tá certo? Chamando aqui de F. Então aqui vai ser CRA. Gente, que letrinha, hein? É ruim demais, né? Escrever com isso. CTA eu já tenho 38,6, tá? Ó, 38,6. Agora o 8 foi. Eu tá aqui milímetro, né? Vezes o meu fator de disponibilidade, que eu vou tirar de onde? Ó, depende da cultura e depende da evapotranspiração da cultura. Lembrando, ó, aqui no slide anterior, eu tenho ET0, né, pessoal? Mas corrija na hora que você estiver copiando aqui seu exercício. Tem que ser ETC. Deixa eu ver se é ETC mesmo, pessoal. Peraí, deixa eu ver lá na tabela. Ah, não, pessoal. Aí eu peço perdão. Perdão, é ET0 mesmo. Porque esse F você precisa da evapotranspiração de referência, tá? Tá bom? Então, só corrigindo, né? Faz parte, né? Aqui tá certinho, é ET0, né? Porque na tabela eu vou precisar da ET0 e não da evapotranspiração da cultura, tá bom? 5.9, vamos lá agora. Então, para me achar esse fator de disponibilidade, eu vou usar essa tabela aqui, ó. Vou usar essa tabela. Eu preciso da ET0, que é 5.9. 5.9 é mais ou menos 6. Se aproxima, tem que aproximar. Ou faz um cálculo que eu não ensinei para vocês e nem vou ensinar, que a gente chama na agronomia de cálculo de interpolação. Por exemplo, se ficar 5.5, né? Qual seria o valor 5.4, 5.3, né? Dentro desse intervalo? Qual seria o meu valor aqui de F entre esses dois aqui? Então tem como a gente calcular? Tem, a gente interpola, né? Mas aqui no caso eu aconselho só, como é 5.9, mais próximo de 6, então se aproxima para 6. Qual é o fator de disponibilidade? Vai ser um desses valores aqui, ó. Aí você agora tem que saber o que? Tem que saber qual é a cultura, que é feijão. Tá aqui, feijão, ó, faz parte do grupo 3, ó, tá vendo aqui? Professor, se não tiver minha cultura aqui, o que é muito provável, né? Por exemplo, cadê batata doce aqui? Não tem batata doce aqui, eu não estou vendo. Estou vendo aqui beterraba, mas não tem batata doce, né? Mas nós temos aqui a batata inglesa,
Aí você pode fazer uma aproximação e testar, né, em seus cálculos. Estou usando o mesmo da batata inglesa, estou gostando do comportamento, dos cálculos, não tem me causado problema não, se você não tiver, tá bom? Agora você pode procurar também, né, numa literatura mais específica, né? Então, grupo 3, então, as 6, né, que é a evapotranspiração de referência, perdão por ter dito a vocês que era a evapotranspiração da cultura, né? Mas era referência para usar essa tabelinha, tá certo? A não ser que eu tenha me enganado e colocado aqui também ET0, né? Mas eu vou até depois dar uma olhadinha se é realmente ET0, mas eu acho que é. Pelo menos eu olhei na apostila que eu disponibilizei para você e lá tá ET0, tá bom? Então, mas se você, por exemplo, no livro de irrigação, se aqui tiver ETC, usa a ETC. Então foi um equívoco meu, tá bom? Então aí vocês me perdoem. Então vamos lá, são 6 milímetros por dia de evapotranspiração, né? E o grupo é 3, ó, tá? Grupo 3, que é o feijão. Então se eu vier aqui, ó, dá 0,45, tá certo? 0,45 de fator de disponibilidade. Eu vou voltar lá e vou botar aqui 0,45, aqui, ó, tá certo? 0,45. 0,45. Professor, esse 0,45 ele muda se mudar a evapotranspiração, se você fizer um cálculo de média da evapotranspiração e mudar, né? Porque depende da evapotranspiração também, né? Se você for fazer esse cálculo lá para Mossoró, que é bem mais do que 5,9, vamos supor que seja em torno de 8, ó, já seria 0,38, já seria menor, né? Mas assim, você pode fixar um valor, digamos, isso é perfeitamente aceitável na irrigação, tá pessoal? Você como técnico toma a decisão, olha, eu estou usando, eu fui na tabela, deu 0,45, quanto mais alto eu usar esse valor, eu vou deixar meu solo secar por mais tempo, mas você pode, pessoal, deixa eu só ver o tempo aqui, tá quase, mas você pode tomar essa decisão, olha só, pessoal, irrigação é tomada de decisão, amigo, não é só cálculo não. Se você calculou 0,45 e você diz, olha, tudo bem, deu 0,45, mas eu vou usar 0,40. Porque quanto maior o valor que você usar disso aqui, significa dizer que você vai deixar seu solo mais seco por mais tempo, tá certo? Secar por mais tempo. E quando você usa ele um valor menor, então você deixa seu solo secar por menos tempo. Então você tomou a decisão de, ó, dá 0,45, mas eu estou adotando aqui 0,40, 40%. Esse é o meu fator de disponibilidade aqui, né? E aí você acompanha, tá bom? Pode fazer isso também. Tá bom? Então quando a gente faz esse cálculo aqui, ó, 38,6 por 0,45, você vai ter 17,3, tá? Eu não vou aproximar não, vou deixar 17,3 mesmo, não 17,4, 17,3 milímetros. Vamos interpretar isso aqui? Milímetro, tá? Aqui é mm. Deixa eu juntar aqui um pouquinho, aqui, pronto, milímetro. 17,3. Então, ó, dos 38 que você vai dar, 38,6 que você dá de irrigação, né? Você dá de água para a cultura na primeira irrigação, quando 17,3 estiver evapotranspirado, você entra com a irrigação. Aí a questão é, quando, né, é que eu sei que 17,3, né, evapotranspirou? Eu tenho duas alternativas. Ou eu calculo o meu turno de rega, né, tá? Ou eu vou calcular a umidade crítica, que é o que eu vou mostrar para você aqui, tá certo? Eu vou mostrar para você. Então o terceiro passo agora é calcular a umidade crítica, tá? Tá aqui, ó. Vamos calcular a umidade crítica para a gente poder saber qual é o momento de eu irrigar, porque eu poderia calcular o meu turno de rega, é até mais fácil, viu pessoal? Não vou dizer como se faz, mas é facinho, é bem besteira. Então você decide, professor, como é que é aquele turno de rega? Posso explicar para você se você quiser. Ó, pessoal, você calcula só um intervalo de tempo aí, então a cada tantos dias você vai aplicar aquela lâmina. É até mais fácil do que você ficar todo dia medindo a umidade crítica do solo. Então eu estou botando aqui para a umidade crítica do solo, porque é uma medição que você tem que fazer diária, né? E teoricamente ela seria a mais precisa, tá bom? Mas vamos lá. Pessoal, essa umidade crítica eu vou calcular aqui, ó. E para calcular a umidade crítica, o que eu vou fazer? Ó, eu vou usar essa fórmula aqui, ó, que você está vendo, tá bom? Para calcular a umidade crítica. Só que eu não posso colocar aqui o valor da CTA. Eu tenho que colocar esse valor aqui, ó, 17,3, que é da CRA. Tá certo? Porque é esse valor que eu quero que evapotranspire, eu quero que vá embora, eu quero que meu solo seque esse valor para mim poder irrigar novamente. Você aplica 38 na primeira de irrigação, quando 17 estiver secado, você vai e irriga. Vai ficar uma reservazinha ainda no solo. Tá? Então eu vou colocar aqui, né, esse valor aqui, e aqui, ó, na capacidade de campo eu deixo, que é a minha umidade
mouse dando aquela travada clássica, né? Deixa eu ver se ele para. Pronto. Aqui é a minha umidade máxima, que é a capacidade de campo, eu vou deixar. Só que aqui, ao invés de ponto de murcha, tá certo? Eu não vou botar ponto de murcha, eu vou botar aqui o meu UC que eu vou calcular, a minha umidade crítica, tá bom? Que eu vou calcular. A minha umidade crítica vai ficar aqui. Então eu não posso chamar isso aqui de CTA e nem de CRA. Eu não posso, né? Porque eu só chamo de CTA se aqui for capacidade de campo, aqui for o ponto de murcha, né? Mas aqui não vai ser o ponto de murcha, vai ser minha umidade crítica. Então eu vou chamar de uma lâmina L, tá? É uma lâmina L qualquer aqui. Então como é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui para vocês aqui desse lado, para vocês acompanharem. Eu vou botar aqui, ó, no lugar do CTA, naquela fórmula. Opa, deixa eu só apagar para não atrapalhar. Deixa eu apagar isso aqui. Pessoal, eu vou só terminar esse cálculo. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso, infelizmente, tá certo? Porque eu não queria parar agora não, eu queria continuar, tá certo? Então eu vou botar aqui, ó, 17,3, vou fazer o cálculo aqui, tá? Porque eu estou sem espaço. 17,3, deixa eu ver se tem espaço aqui no próximo, tem não, é a tabela, tá certo. 17,3, eu vou botar aqui, ó, igual, esse 17,3 é a lâmina que eu quero que evapotranspire, então eu vou calcular qual é a minha umidade crítica, para que esse valor aqui tenha evapotranspirado, tenha secado do meu solo, tá? Aqui eu vou deixar 14, eu vou deixar 14 aqui mesmo, tá? Que é a umidade máxima, né? Então eu tenho que deixar 14 aí, que é a capacidade de campo, 14. Vou trabalhar com a unidade aqui não. Menos, aí aqui no lugar de 3%, eu vou colocar a umidade crítica, que não vai ser 3%, tá pessoal? O C, aqui é o C, tá? Ficou meio um zero aí, mas é o C. Aí aqui, ó, sobre, né, 10, mesma coisa, né, vezes 1,17, que é a densidade global do solo, vezes 30. Pronto. Agora você vai calcular esse UC. Como é que eu faço para calcular esse UC? Dá um conselho. Multiplique logo isso por esse aqui. 17,3 vezes 10 vai dar 173. Então bota logo ele aqui, ó, 173. Igual. Tá? Igual. Então esses dois aqui já foi. Então aí eu vou pegar isso aqui, vou multiplicar, eu vou repetir aqui, ó, eu faço mais rápido, mas eu vou fazer um pouco mais detalhado. O C vezes, eu vou multiplicar isso aqui, tá? Então deixa eu ver aqui, 30 vezes 30 vezes 1,17, vai ficar um pouquinho mais extenso, mas vocês me perdoem aí, tá? Aqui vai dar 35,1, pronto, 35,1, tá certo? Aí o que é que você vai fazer? Esse 35,1 aqui, pessoal, ele está multiplicando essa subtração aqui, ó. Então vou botar aqui entre parênteses, que é melhor, tá? Vou repetir esse 173 igual, e vou pegar 35,1 aqui e multiplicar por esse 14. Vamos lá, vezes 14 vai dar 491,4. Então vou botar aqui, ó, 491,4. Aí mais desse 35 por menos aqui, ó, vai dar menos, né? 35,1 vezes o C, aí você é só repetir 35,1, né? O C, tá certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, ó, esse termo aqui, ó, que é o C que está negativo, eu vou passar para o lado esquerdo, aí ele vem positivo, tá certo? Vou trocar aqui, ó. Então vai vir 35,1 o C, ele tá dando o C, tá? Esse aqui que está do lado direito eu vou deixar, né, mesmo sinal, não vou mexer na posição dele não, 491,4. Agora, esse 173, né, que é o termo semelhante a esse aqui, né, que não tem letra, ele está positivo, ele vem para cá agora negativo. Veja que eu estou mudando ele de posição da igualdade, então eu tenho que trocar o sinal, tá bom? Repito aqui, 35,1 o C, certo? Aí faço essa subtração aqui, ó, 491,4 menos 173 vai dar 318,4. Então vamos botar aqui, ó, 300, ficou meio feio 3 aí, mas é isso mesmo, 318,4, tá bom? Aí agora eu vou calcular meu C, né? Como é que eu calculo meu UC? Eu pego esse 318,4 e vou dividir por 35,1. Quem está multiplicando a incógnita, né, passa aqui dividindo 35,1. Então, pronto, aí eu tenho a minha UC. Opa, UC vai ser igual aqui, né? Ficou um V aí, mas é um UC, tá, pessoal? 318,4 dividido por 35,1 vai me dar 9,0. 9,0, tá? 9,0 milímetro. A unidade aqui da... perdão, milímetro não, porcentagem, né, pessoal? Nada de milímetro aqui não.
porque nós estamos calculando a umidade crítica. Então, umidade crítica é umidade, né? Então, é porcentagem. Se eu botar aqui, então, porcento, vou circular. Pronto, está aqui a nossa umidade crítica, 9%. O que significa, pessoal? Significa que, ó, na primeira irrigação eu dou 38 milímetros, né, de água, beleza. Aí quando for 24 horas depois, eu vou lá medir a umidade, tá certo? Com micro-ondas de preferência, porque vai dar um resultado mais rápido. E eu vou medir a umidade. Se tiver acima de 9%, aí eu não vou irrigar naquele dia. Mas se tiver 9% ou menos, eu vou irrigar, tá bom? Porque o limite mínimo aqui da minha irrigação, né, que é o momento, é 9%. Chegou em 9%, eu vou irrigo. Agora eu vou fazer um cálculo que eu esqueci de botar aqui na sequência. Quer ver, pessoal? Deixa eu ver. Ah, não, tá aqui, ó. Cálculo da lâmina. Ó, aqui eu calculei a umidade crítica, tá? A umidade crítica, 9%. Quando a umidade tiver com 9% ou menos, ou tiver até próxima, tá, pessoal? Digamos que deu 9,5%. Eu vou dar mais um dia sem irrigar. Para mim esperar dar 9%, pode ser que baixe acima de 9%. Você pode tomar essa decisão, mas chegou bem perto, pode ser um pouquinho mais ou menos, você irriga, tá bom? Então, essa é o meu limite mínimo de umidade que eu vou deixar meu solo alcançar, 9%. Se tiver a umidade um dia depois, ou 2 dias, ou 3 dias, estiver próxima de 9%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu vou irrigo, tá bom? Então, com essa umidade crítica agora, eu vou saber agora a lâmina que eu vou aplicar, né? Para mim calcular a lâmina que eu vou aplicar, que é o quarto passo aqui, eu vou chamar de L, né? A lâmina que eu vou aplicar vai ser meu L. Então, o que é que eu faço? Eu boto aqui, ó, 14, que é a umidade máxima, né, que é a capacidade de campo, menos a mínima, que é 9,0, ou só 9, tá bom? Dividido por 10, multiplicado pela densidade do solo, que é 1,17, vezes a profundidade, que é 30. Ó. Usar a mesma fórmula lá da CTA, só que você não pode chamar aqui de CTA, você tem que chamar de L. Por quê? Porque senão está usando ponto de murcha aqui, está usando a umidade crítica. Então chama de L, chama de X, chama de H, o que você quiser, tá bom? Então o L vai ser igual. Vamos lá, vamos calcular a nossa lâmina. 14 menos 9 igual, divide por 10 igual, vezes 1,17 vezes 30 e vai me dar 17,5. Pronto. 17,5. Aqui é um 7, pessoal. 17,5 o que? Milímetros, tá bom? Então essa aqui, ó, opa. Essa caneta eu não me acostumo com ela. 17, eu vou apagar isso aqui, pessoal, que ficou muito feio. Vou apagar esse 7 e apagar isso aqui. Apagar isso aqui também. Pronto. Eu vou 17,5, né? Que é a lâmina que eu devo aplicar. Então, quando você fizer a sua determinação de umidade, estiver próximo de 9 ou chegou em 9, um pouquinho mais, um pouquinho menos, você faz esse cálculo aqui da lâmina, está aqui, ó, 17,5. O próximo passo que eu não coloquei seria calcular o tempo, né, pessoal? Vamos supor que eu quisesse calcular o tempo, tá? O tempo de irrigação, eu vou botar aqui, ó, ele é o tempo de irrigação como quinto passo, tá bom? Você pode até botar quinto passo, né? 5. Cálculo do tempo de irrigação, anote aí. Então, como é que vai ser? Você vai pegar a sua lâmina que você quer aplicar, que é o 17,5 milímetros, né? E vai dividir pela intensidade de aplicação do sistema, tá? Eu já fiz um cálculozinho de intensidade de aplicação do sistema. Você tem que determinar a vazão média dos aspersores e dividir pelo espaçamento, pessoal. Então, essa intensidade de aplicação é uma prática que você tem que fazer antes no seu sistema de irrigação, né? E ele vai dizer quantos milímetros seu sistema está jogando por hora. É só pegar a vazão média dos seus aspersores, né, e dividir pelo espaçamento entre as linhas de aspersores, né, e entre os aspersores na linha. Vamos supor que seja de 10 milímetros por hora, tá bom? A intensidade de aplicação. Mas essa intensidade de aplicação aqui você tem que fazer, é uma medição de campo, tá? Não use essa intensidade de aplicação de algum catálogo, não pode usar de catálogo, não, tem que ser determinado no campo, tá? Eu mostro para os meus alunos como se faz isso nas aulas práticas. Então, 17,5 dividido por 10 dá 1,75 horas. Então, você calcula, o passo final é isso aqui, calcular o tempo, né? Esse 1,75 horas, ele equivale a 1 hora, tá? Esse número inteiro aqui, paga isso aqui, esse número inteiro representa a hora, então vai ser 1 hora. E quantos minutos? É só pegar 0,75 vezes 60. Você tira aquele 1 lá, então dá 45. Então tá aqui, ó. O seu tempo é de 1 hora e 45 minutos.
que é o seu tempo de irrigação, e agora você sabe por que você está dando 1h45. Eu estou dando 1h45 porque é para aplicar uma lâmina de 17,5 milímetros, né? O equivalente a minha umidade a lâmina que eu preciso completar até a capacidade de campo a partir, né, da minha umidade crítica. Então tá aí, pessoal. Porque eu posso até botar aqui como passo 5, cálculo do tempo de irrigação. Faltou aqui eu colocar. Então tá aqui. Então em 5 passos você consegue fazer, né, o seu cálculozinho aí, ó, tranquilo, tá? Você faz e sem muito alarde, né, sem muita complicação. É só seguir esses passos aí, tá bom? Envolver o cálculo para metodologia, né, de umidade crítica, você vai seguir esses passos aí, tá bom? Então nós vamos ficando por aqui. Eu peço desculpa por ter ficado um pouquinho mais longo, né? E Deus abençoe a todos vocês. A gente se encontra com outra metodologia. Eu dou um conselho: para o vídeo e vai copiando esses passos aí. Depois faz o mesmo cálculo mudando esses valores. Mudando esses valores aqui. Pode botar aqui 18 e aqui bote 5 e aqui bote 1.23, por exemplo, e faz o mesmo cálculo, tá? Você pode mudar aqui também, né, a evapotranspiração de referência, mas para o vídeo anote esses valores aí. Dou um conselho, pessoal, por favor, resolva mais de uma vez, tá? E resolva, né? Faça exatamente como eu estou ensinando aqui a vocês, para você pegar, porque na prova vai cair um exemplo dessa natureza aqui, infelizmente, né? Não, felizmente, né? É bacana. Tá bom? Então vamos ficar por aqui, pessoal. Então esse é o método 1, né, que é o método da umidade crítica, tá bom? Ficamos por aqui. Então dê 1h45 de água, tá? E depois depois de tantos dias, você vai fazendo a medição novamente, né, da umidade, e vai calcular uma nova lâmina, que não vai ser a mesma, tá, pessoal? A próxima irrigação não vai ser essa lâmina e não vai ser esse tempo, que depende da evapotranspiração, né? Tá certo? Capacidade de secagem do solo e tal. Ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos.